questionamentos meus. Eu tenho uma série de questionamentos a respeito disso, porque assim, eu concordo com as lutas do movimento feminista, com a luta da causa negra, tudo isso é muito importante. E eu acho, porra, eu sou esquerdinha, admito, Brasil, admito. Eu super concordo com todas as lutas, acho o movimento social, a importância do movimento social, acho do caralho. E pra mim é uma grande divisão que é, eu sou comediante e eu brinco com certas coisas e eu começo a entrar naqueles questionamentos. E aí, eu faço a piada ou eu... Porque muitas vezes eu faço piadas que eu nem concordo com as piadas, é só uma provocação. Eu hoje consegui, eu te digo, um questionamento que eu tive durante muito tempo, e eu hoje dei uma relaxada nesse sentido, de conseguir me dividir e falar, tipo, só um pouquinho também. Eu falo e vou brincar com coisas que podem ser não tão bem vistas, que às vezes não concordam nem com, se você for conversar comigo sobre legalização do aborto, a minha piada que eu fiz ali talvez nem concorde muito comigo. Então eu entrei em certos dilemas que eu acho que o público nunca entrou. Eram questionamentos mais meus. Sim, sim. O público olhava e falava, ele tá só provocando, é só bosta, eu sei quem ele é. Quem não sabe quem eu sou começa a pensar coisas muito equivocadas a meu respeito a partir das minhas piadas descontextualizadas. Sim, sim. Então eu ficava nessa do tipo, eu não quero ser visto como um sujeito que pensa esse tipo de coisa. Mas a piada é tão boa. Sei. É tão boa. Como é que eu não vou fazer? Sim. Tem coisas que eu não faço, porque naturalmente minha cabeça não vai nesse lugar. Sim. Entendeu? Mas tem certas piadas, por exemplo, que eu acabo fazendo. Meu solo novo tem uma piada inteira que eu falo sobre o crime que aconteceu no Carrefour. Um crime de racismo terrível. Que é um ponto de vista que pode ser muito mal interpretado. Mas eu acho que é um crime de racismo matar um jovem negro. Eu já fui no Carrefour quando era criança, roubava biscoito do Carrefour. Nunca tomei um tapa na vida, porque sou um menino branco, que posso ter um pai conhecido. Então, assim, eu concordo com isso, mas eu não brinco com isso. Como é que faz, entendeu? Porque mesmo que a piada ela esteja batendo no opressor, ela pode ser mal vista. Sim, eu tenho muito medo disso também. Muito medo disso. E isso... É isso que eu ia te perguntar. Isso não te trava criativamente? Porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu caguei. Eu sei que isso pode ser mal visto e pode ser descontextualizado. E eu comprei esse risco. Com esse risco, o que aconteceu? Rafinha hoje tem dificuldade para fechar patrocínio para as coisas, as marcas não querem se associar comigo, não me chamam para projetos. Sim. Ok, foi um risco que eu comprei, eu juro que eu convivo bem com ele. Mas eu sei o que eu perdi. Por apostar no humor, por lutar pela comédia e pela liberdade da gente falar o que a gente quer. Sim. E da gente provocar. Mas é um risco muito grande. Você nunca se questionou a respeito dessas coisas? Nossa, eu me questiono. Que interessante ouvir você. Porque Jura mesmo? O que eu tava falando, isso não é interessante. Que bom você falar. É super interessante. Eu começo naqueles questionamentos. O que você tá falando, Rafael? Não, é muito interessante mesmo. Eu fiz um tutorial de skincare, né, com a blogueirinha do Fim do Mundo, que eu passava uma argila no rosto e eu falava, essa argila tem a textura da lama de Brumadinho. Você tem que esperar secar mais ou menos 1 ano, que daí você já recupera o valor do mercado da Vale. Alguma coisa assim. Era algo assim. Então, eu falava da lama de Brumadinho e quando eu escrevi esse texto, eu sempre peço a opinião da minha família e desse meu melhor amigo sobre os meus textos. E eles falaram, eu acho que Brumadinho você não tem que colocar no texto. Eu acho que você não... Sabe? Eu falei, mas olha, eu tô criticando a Vale. Eu não tô... É isso que você falou, tô batendo no opressor, né? Eu não tô fazendo pouco caso das vítimas e tudo mais. Mas mas eu acho delicado. Eu coloquei. E passou. E ninguém falou nada, assim. E... o vídeo foi super bem, deu tudo certo. Mas, a palavra Brumadinho é engraçada. Por mais que o crime, tudo que tenha acontecido, a palavra Brumadinho... Nossa, é o nome de uma cidade. Ela né? encaixa muito bem. E no caso, assim... É isso, às vezes eu acho que os meus tutoriais nem são engraçados. Tipo, é mais uma coisa de você... eu gosto mais pelo estranhamento da coisa do que pela graça mesmo. Só que eu tô dando essa volta imensa pra dizer que sim, eu penso isso, mas eu acho que eu não vou... Nesse foi um risco talvez pequeno,
Mas eu não vou até o fim, eu acho. Eu tenho mais medo. Eu tenho medo, assim. Porque eu, de fato, não quero ofender as pessoas. Imagina, ofender as vítimas de Brumadinho é a última coisa que eu quero, Não, entendeu? sim, Então, assim, se eu realmente... Só que eu realmente acreditava que eu não estava fazendo isso. Então, por isso que eu postei. Mas se eu achar que tá... eu vou te contar. Se tivesse, sei lá, 10 comentários que seja falando Maria pegou mal, eu apagaria o vídeo. Jura mesmo? Juro. Hoje eu não te critico por isso. De tanto que eu perdi, Maria, eu super te admiro por fazer isso. Eu sou cabeça dura. Eu seria, não gostou? E eu entro e falo, vou botar também no Face. Eu viro psicótico pra defender a piada, assim, sabe? Mas por quê? Porque você tem uma questão ideológica, assim, de defender o humor? Número um, isso. Mas não é porque você, pessoalmente, na sua vida, é orgulhoso? Também. Não, eu acho que não. Eu acho que eu não, eu sou um cara... eu peço desculpa pra caralho o tempo inteiro, pra minha mulher, pra minha ex-mulher, pra todo mundo. Judeu tá sempre se sentindo culpado. Mas eu não. Mas eu acho que tem uma coisa de querer defender e tem coisas que eu me empolgo. Quando criativamente eu me empolgo, eu falo, puta, isso é bom. Mas assim, obviamente eu amadureci de uma forma que eu não vou... Parece que eu tô indo num radical a ponto de fazer piadas extremamente preconceituosas e falar, eu vou bancar ela até o final. Não, eu naturalmente não crio as coisas dessa forma. Sim. Mas tem certas piadas que podem ser vistas dessa maneira. Por exemplo, o negócio do Carrefour que eu tô falando foi um crime terrível. Eu fui o cara que lancei a hashtag boicote ao Carrefour, que bombou pra caralho. Só que eu não me dei conta na hora que todas as minhas compras eu faço no Carrefour. Ah, é? E aí eu comecei a ficar naquele dilema. E agora? Tem um Carrefour na esquina da minha casa. Eu não posso mais ir, porque eu criei a hashtag. Se o cara me encontra lá, o cara vai dizer, você é a favor do racismo. Sim. Eu brincando um pouco com o meu egoísmo de... Porra, eu quero boicotar o Carrefour, mas tem um Carrefour na esquina da minha casa que, porra, tá cheio de... Entendeu? A brincadeira era um pouco essa, do tipo... era falando sobre o meu egoísmo. A sua contradição, mais forte, a sua incoerência, sei lá. O meu egoísmo acaba sendo mais forte do que a minha indignação contra um caso de racismo. Obviamente, não tô fazendo como piada, tô te descrevendo o que é aquilo. Entendi. Então, assim, eu vou lançar meu solo. Pode ser que na hora o cara assista e fala... Filha da puta, racista. Você acha que realmente esse é o problema do Carrefour? Que você não consegue parar de consumir no Carrefour sabendo o que aconteceu lá? Eu posso ser visto dessa forma. Entendi. Eu sei, hoje quando eu escrevo, eu sei o que pode me gerar negativamente. Entendi. E eu compro esse risco. Obviamente eu não vou criar nada que vai tirar sarro falando assim, mas é negro também tinha que tomar uma surra mesmo. Eu nunca vou para esse caminho. Mas tem um risco. E eu cheguei num momento da minha carreira que a imprensa, essas coisas, toda essa turma já sacou que falar mal de mim gera clique, gera não sei o que. Então, assim, se tiver uma margem de erro, os caras vão lá e acham e vão encher o saco. Então, eu tô exposto. E chegou num certo momento que eu me questionei, do tipo, e aí? Eu continuo trabalhando? Porque era quase isso. Eu posso parar de trabalhar. Fico fazendo entrevista, a gente conversa. Não faço mais humor. Mas não tem um outro fim nessa piada? Por exemplo, a do Carrefour. A do Carrefour é um pouco isso. Eu puto de não poder mais aproveitar a quarta-feira de desconto. Mas você está abrindo mão de ir no Carrefour. Sim, eu não vou no Carrefour. Então. Mas agora eu fico torcendo pra acontecer uma merda ainda maior no Pão de Açúcar pra eu poder voltar no Carrefour. Eu entendi, é uma piada, mas que... Tá vendo? Isso não. Eu passo por vários isso não, quando eu tô escrevendo. Sim. Porque a minha cabeça, eu penso coisas muito absurdas. E se eu não deixar esse instinto meu aparecer, eu me travo. E eu não sou mais eu, cara. Não, eu entendo o que você tá falando. Mas eu compro esses riscos. Eu entendo o que você tá falando. É que é louco isso. Tipo assim, eu assisti um documentário recentemente que foi... Esqueci o nome, ótimo. Mas é um documentário que fala sobre o humor no Brasil. E passa assim pelos Trapalhões e tudo mais. Eu sou dos anos 90, então eu não conheço tanto Trapalhões. Assim, não tanto quanto, sei lá, minha mãe lembra os Trapalhões, sei lá. Mas eu sei que os Trapalhões
eram muito politicamente incorretos pra nossa época de hoje, né? E no documentário, não. No documentário eles tiraram tudo que era problemático. Eles deixaram as piadas mais É o documentário do humor brandas. ou dos Trapalhões? É do humor no humor, Brasil. tá. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, é co-dirigida por um dos caras do Cacete do Planeta. Tá. Eu não sei qual, desculpa. Tá. Tô péssima informação, Não que eu não tem sei problema. quem diria, assim, não. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Você estava Por quê? assistindo Ah, tá. sobre Porque Trapalhões. teve um debate depois da exibição do filme, e eles falaram que eles tiraram tudo isso porque eles entenderam, assim, vendo de fora, com distanciamento, depois de muito tempo, eles entenderam como aquelas piadas machistas, racistas da época foram tão naturalizadas e entraram no cotidiano, que assim, também contribuíram por mais que fossem piadas, contribuíram pro machismo, racismo, você entende? Quando a piada, ela... Porque a piada dá esse tom de naturalidade pra certos absurdos, e por isso que eu acho que o humor também muda com o tempo, sabe? Porque quando a gente começa a se desconstruir, você fala, cara, não ficar falando que mulher é vagabunda, sabe? Ficar falando que é isso, essas piadas com o Mussum... Não sei, você entende? Entendo. Eu Não sei se eu me fiz entender. Não, eu também, entendo assim. super, claro. Eu acho que, obviamente, uma criança na escola que passa ouvindo piadas a respeito da sua cor da pele durante 6 anos, essa pessoa foi vítima de racismo durante 6 anos. Exato. Tinha amigo meu, joguei basquete a vida inteira. Vida inteira. Meus amigos, todos eram negros, porque, obviamente, tem condições físicas de jogar muito mais, pulam muito mais, tem questões que ajudam muito no esporte que eu praticava. E a minha vida inteira, e eu ouvia. Ia na casa de um amigo, numa janta, piada, e o amigo tirava piada do meu amigo, Márcio, que é um cara que virou super ativista agora. E eu via isso. E, obviamente, eram piadas racistas, pesadas. Me dói um pouco, eu fico um pouco dividido, porque ao mesmo tempo que eu quero... Por isso que eu tô te falando que esse dilema, essa divisão não é complicada. É um dilema, Porque eu quero que eu não faço, naturalmente já não faço esse tipo de piada, mas eu corro riscos de ser mal visto. E eu acho que se você começa a fazer humor muito preocupado, você não cria mais. É muito difícil. Talvez eu seja uma pessoa limitada intelectualmente também. Não. Entendeu? A pessoa fala, você não cria mais porque eu acho que você não pode fazer com medo. Com medo. Acho que naturalmente você pode evitar certas armadilhas, mas eu acho que você não precisa morrer de medo de desagradar. Porque senão toda vírgula que você escreve é uma preocupação. Sim. E eu tenho amigos que foram perdendo. Aí você vira outra coisa. É. Porque infelizmente a gente vive num país onde ninguém quer correr risco. Figuras públicas não correm risco. Sim. Só você olhar os apresentadores de televisão. O que pensa da vida o Thiago Leifert? Eu não sei. Eu sei que ele é um ótimo apresentador. Quem é o Celso Portiolli? Não tenho a menor ideia de quem é. São caras que evitam, por exemplo... Assim, as próprias atrizes, atores, influencers, que eu também critico, assim, que eu também provoco nos meus vídeos, são essas pessoas que não se posicionam, assim. Não se posicionam. Não. Então você vê, por exemplo,